Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre função do primeiro grau. Então, é necessário que você tenha visto as outras aulas introdutórias sobre funções. Uma função do primeiro grau é uma função definida por y igual a x mais b. Ou, você vai ver que tanto faz o y como f de x para representar a função. Veja nos exemplos aqui, ó. Tá y, aqui está f de x, tá f de x, isso poderia ser o contrário, tá bom? Tanto faz, para representar funções. Então, f de x igual a x mais b, tá bom? Então, isso é um exemplo genérico, né, da função do primeiro grau, onde a e b são números reais. Então, aqui pode ser qualquer número, desde que seja número real. Os números que você conhece até hoje podem aparecer aqui. E para ser função, óbvio, o a tem que ser diferente de zero. Se o a for zero, 0 vezes x fica zero, aí não tem função. Tá bom? Então, como isso é importante você identificar, para depois você aplicar e resolver problemas, é importante que você saiba identificar de cara quem é a função do primeiro grau. Então, assinale as funções do primeiro grau. Vou fazer junto com vocês. Letra A, essa é uma função do primeiro grau? O que você acha? Está batendo com esse exemplo genérico aqui? Ó, y igual a x mais 6. Quem é o nosso coeficiente A nesse caso? É 1, não é? Ó. Então, o A vale 1 e o B dessa função vale quanto? Vale 6. Portanto, isso é uma função do primeiro grau. Aqui, ó, também é uma função, né? Quanto vale o A dessa função? Vale 5. Quanto vale o B? O coeficiente B dessa função vale menos 1. É importante que você identifique esses coeficientes, tá? Na hora de aplicar na resolução de problemas vai ser importante. Letra C, é uma função do primeiro grau? Está dentro dessa situação? Tá sim, só está fora de ordem, tá vendo? Ó, quem é o coeficiente A? O A sempre vai estar multiplicando o x e o B é o termo independente, tá bom? Então, quem é o nosso A? Menos 3, percebe? E quem é o nosso B nesse caso? O B vale 2. Tá tranquilo até aí? Isso aí. Isso aqui é uma função. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau? Sim. Letra D. É uma função do primeiro grau? Sim. Quem é o coeficiente A? Bom, eu tenho aqui o número 1. Então, eu tenho 1/5. Então, o coeficiente A é 1/5. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B dessa função é menos 7. Tá bom? É isso aí. Aliás, isso aqui Aqui vale uma pequena explicação, né? E, às vezes aparece assim e às vezes aparece assim, ó. Tá bom? Isso aqui é igual a isso aqui. A maneira de escrever é igual. Letra E, é uma função do primeiro grau? Não, porque está x elevado ao quadrado, é uma função do segundo grau. Letra F, é uma função do primeiro grau? Sim, por quê? Olha só. Quem é o coeficiente A? O A vale 8. Tá vendo? O A multiplica x, é o 8. E o B? Ora, o B não tem, professor, não estou vendo o B aí. Quando não tem, é porque o B vale 0. Então, o B pode valer 0. O A é que não pode valer 0. Bom, isso aqui não é uma função do primeiro grau. Isso aí tem raiz quadrada na parada. E isso aqui não é uma função do primeiro grau, porque está elevado ao quadrado, é uma função do segundo grau, tá bom? E assim por diante. Ok? Gráfico da função do primeiro grau. Veja. A função é um dispositivo matemático que serve para estudar fenômenos reais, né? E esses fenômenos, quando são descritos por funções, eles geram gráficos. Toda função gera um gráfico. E é muito importante que você entenda e saiba construir gráficos de funções e interpretar gráficos de funções. E eu sempre costumo dizer que no começo da teoria a gente aprende sem saber onde vai usar ainda. Mas temos que aprender a ferramenta, lidar com ela, para depois usar, tá bom? Então, paciência, que vai ver as aplicações. Ok? Então, construir o gráfico da função y igual x mais 1. Tá aqui o plano cartesiano já pronto.
Como se constrói gráficos de funções? Primeiro, você pode escolher números aleatórios, jogar no lugar do x e achar o valor do y. Veja só, nesse caso eu escolhi os valores 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Vai ter um jeito para você escolher os valores de x sem chutar, mas por enquanto é isso. Então vamos imaginar que eu escolhi quaisquer valores para x. Então para o meu x eu escolhi 2, depois 1, depois 0, depois menos 1, depois menos 2. Vou fazer a conta e vou achar o valor do y para cada x. Vocês já sabem fazer isso. Não precisa fazer um quadro desse toda vez, mas como eu estou explicando, eu vou fazer com calma. A gente podia fazer mentalmente, né? Ó. Para x igual a 2, pode vir na cabeça já, ó. 2 mais 1, 3. Então, para x igual a 2, o y é 3. Como eu estou fazendo uma tabelinha, eu vou deixar isso bonitinho aqui, ó. 2 mais 1, 3. Para x igual a 1, então 1 mais 1, 2. Estão acompanhando o raciocínio? Então, x entra com valores em azul, joga os valores aqui e o y acha que é em vermelho. Muito bem, para x, 0. Se o x for 0, quanto vale essa função? Quanto vale o y? 0 mais 1 é 1, né? Então tá aqui, ó. 0 mais 1 dá 1. Se o x for menos 1, bora fazer? Menos 1 mais 1. Essa conta é menos 1 mais 1 dá 0. Então, o valor de y é 0 se o x for menos 1. É o que a gente viu. E para x menos 2? Se o x for menos 2, bora fazer a conta, devo 2, tenho 1, fico devendo 1. Então, eu acabei achando valores de x e valores de y. Eu achei pontos, aqueles pontos que a gente aprendeu a colocar no plano cartesiano, tá bom? Bora lá então. Para x2, y vale 3. Então bora marcar os pontos, né? Então x vale 2, achei o 2 aqui, no x, e o y vale 3. Bora procurar, tá aqui. Como é que eu traço o ponto mesmo? Quem ainda lembra? Vamos traçar as retas paralelas, né? O primeiro ponto fica ali. O segundo ponto, para x1, marquei. Y vale 2, marquei. E agora eu vou fazer o encontro das paralelas para marcar o ponto. Então, as coordenadas desse ponto são 1 e 2. Aqui, marquei o segundo ponto. Próximo ponto. Para x0, o y é 1. Lembra dessa dica? Se uma das coordenadas for 0, o ponto fica em cima do número da outra coordenada. Então, né, a abscissa aqui é 0 e a ordenada é 1. Então, o ponto fica em cima do 1. Né? X é 0, y é 1, ponto no 1 do y. Então, está aqui marcado. Muito bem? Para menos 1. Se o x for menos 1, opa, deu 0. Então, se o y é 0, o ponto fica no menos 1 do x. Então, vem aqui, ó, marcou. E agora, menos 2 para x, deu menos 1 no y. Então, vou marcar. X é menos 2, marquei. Y é menos 1, marquei. O que eu faço agora? Traço as paralelas. Então, aqui. Tá? Isso não é fazer o gráfico ainda, né? Isso é o processo de como construir o gráfico de uma função. Então faz o plano cartesiano, joga números aleatórios ou não, vai ter uma dica, que números melhores eu posso chutar para descobrir o y, mas uma coisa é certa, o y depende do valor do x. Marco os pontos do plano cartesiano e finalmente traço o que esse gráfico produziu. Ele produziu essa função produziu uma reta. O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Guarda isso. Então, essa função do primeiro grau produziu uma reta. Então, a gente pode interpretar esse gráfico. Às vezes, o gráfico vem pronto para a gente interpretar. Então, tá aí, tudo pronto. Função do primeiro grau, como se faz o gráfico, joga números, plano cartesiano e traça a reta. Essas funções, elas são do primeiro grau. Todo gráfico da função do primeiro grau é uma reta, sempre. Agora veja, quantos pontos eu preciso para traçar uma reta, uma semi-reta?
2. Quaisquer 2 pontos, eu traço uma reta. Então, que números eu vou jogar para fazer esse gráfico? Números aleatórios. Eu tenho que procurar números que facilitem meus cálculos. Então, como eu preciso só de 2 pontos, olha que interessante o que eu vou fazer. Nessa daqui, ó. Aqui valor de x e aqui valor de y. Como eu preciso só de 2 pontos, que tal eu começar com x igual a 0? Então, bora lá. Para x igual a 0, eu vou ter o seguinte, presta atenção, ó. 4 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Então, nessa função, para x igual a 0, y dá menos 1. Achei o primeiro ponto. Coordenadas 0 e menos 1. E o segundo ponto? Vou procurar números fáceis. Quaisquer números reais servem. Mas que tal eu pegar número fácil para facilitar a minha conta? Então, eu vou pegar 1. Se o x for 1, o que acontece? Bora. 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Acabei de achar os 2 pontos de maneira fácil que eu precisava para fazer o gráfico dessa função. Agora, Vou aqui, descer o plano cartesiano, bonitinho. Então eu preciso de 0 e 1 no x, ó. Tá aqui. E eu preciso de menos 1 e 3. Então, vou traçar aqui o esboço, y, x. Então, 0, tá, ó, 1. Ó, tá aqui o meu gráfico. Aqui eu preciso de 3, né? E aqui de menos 1. claro que se eu for precisar fazer uma coisa mais séria, com mais pontos, eu vou usar uma escala decente. Agora, aqui é só um rascunho do gráfico, né? Então, o primeiro ponto, 0 e menos 1. Então, vai passar no menos 1 do y. Tá aqui, ó. Tá bom? 0 no x, menos 1 no y. Marquei y, menos 1. Tá bom? E 1 e 3. 1 e 3. Traça a paralela. Tá aqui. E aí traça a reta. Ok? Então, tá aí. Construir o gráfico da função y igual a 4x menos 1. Letra B, mesmo esquema. Não tem segredo, tá bom? então a gente vai procurar que números? Para x e encontrar y. Ora, 0. Vamos de 0. Se o x for 0, então 2 vezes 0, 0. E o próximo número, 1. Tá bom? Então, se o x for 1, 2 vezes 1, 2. Achei os 2 pontos. Só traçar o gráfico. Vamos lá? Então, 0 e 0. Portanto, o primeiro ponto que eu achei é bem no 0. 0 para o x, 0 para o y. 1 e 2. Então, marco 1, marco 2. Tá bom? Aí, marco 1, marco 2. Traço as paralelas. E traço a reta, porque isso vai dar uma reta. Toda função do primeiro gráfico. É uma reta. Feito o gráfico. Letra C, não tem segredo, mesmo esquema. Ok? Então vamos lá. Para x igual a 0. Começa sempre com x igual a 0. Então me ajuda. Menos 3 vezes 0. Dá 0. 0 mais 2. 2. Muito bem. E o próximo ponto vamos tentar 1 de novo. Ok? Então bora. Menos 3 vezes 1. Dá menos 3. Menos 3 mais 2. Dá menos 1. Ok? Vamos traçar a nossa reta no plano cartesiano. Tá aqui o meu plano. Os pontos que eu preciso. Tá bom? Então eu preciso 0 e 2. Eu preciso do 0 e do 2. Então, 1, 2, o ponto fica aqui, ó. 0 no x, marca no 2 do y. E 1 e menos 1. Então, 1, menos 1, traça a paralela e aí faz a reta. O ideal era usar a régua, né? Mas tá tranquilo, ok? Vamos entender umas coisas aqui, uma certa lógica aqui. Veja. 4x menos 1. Interessante que o gráfico dessa função corta y no menos 1. Olha aqui. Agora, aqui seria uma parada aqui de 0, né? Ó. O gráfico, a reta dessa função corta y aonde? No 0. E essa daqui, ó.
A reta do gráfico dessa função corta o eixo y aonde? No 2, ó, no 2. Importante isso. Outra coisa importante, ó, coeficiente a. Quanto é o a dessa função? O a dessa função é 4. Olha outra coisa, o a dessa função. O a dessa função é 2. E o a dessa função? O a dessa função é menos 3. Tem uma coisa interessante aqui, hein? Esse a aqui, ó, é um a maior que zero. É um a maior que zero. Toda vez que o coeficiente a for maior que zero, numa função do primeiro grau, a reta cresce à medida que o x aumenta. Então, a reta cresce à medida que o x aumenta. A reta cresce à medida que o x aumenta. Mas, nesse caso da letra C, o a é menor que zero. Tá vendo? O a é negativo. Aí, à medida que o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Né? Então, vou dar esse exemplo aqui. Ó. Isso aqui. Se eu continuasse aqui, ó, eu pegasse um número aqui para x. Por exemplo, se eu pegasse o número 2, se eu pegar o 2 aqui e fizer a conta, ó, menos 3 vezes 2 mais 2, isso vai dar menos 6 mais 2. Então, isso vai dar quanto? Isso vai dar menos 4. Né? Então, para x igual a 2, nós temos menos 4. Portanto, onde está o menos 4 aqui, se a gente continuasse aqui com o gráfico? Ó. Então, menos 2, menos 3, menos 4, ó. Certinho. Então, o que está acontecendo com essa função? À medida que o x aumenta, o y diminui, a função diminui, tá? Então, ó, essa função cresce, cresce, decresce. Então, essas funções começam a ter nome, tá? Quando A é positivo, para A positivo, a gente chama de função crescente. Função crescente. E se o A for negativo, isso é função do primeiro grau. Se o A for negativo, A gente chama de função decrescente. Função crescente e função decrescente. Agora é só estudar.